legal a matéria, cara. A matéria vai dar uma mudada boa agora. E pro pessoal que estava com dificuldade aí nas leis de Newton, na dinâmica, vai dar uma aliviada na matéria, porque a matéria vai deixar de ser vetorial, né? Nós vamos passar a trabalhar com energias. Mas antes de trabalhar com as energias, deixa eu te apresentar uma ideia bem simples que vai colaborar para a gente desenvolver as equações de energias. Não comentei com vocês ainda não a lei de Hooke, né? Força elástica. Acho que não, né? Cara, essa ideia da lei de Hooke ela é bem simples, pessoal. Dá uma olhada nisso. Vai comprar-se uma mola ali na loja de material de construção da esquina e pendurasse no teto da tua casa. E tu viu que a mola tinha uma certa posição de equilíbrio. E tu foi lá e pegou 1 quilo, ou pegasse 1 quilo de açúcar lá na tua casa e amarrasse esse 1 quilo na mola. E percebesse que a mola sofreu uma certa deformação quando tinha 1 quilo pendurado nela. Deformou, vamos dizer, 20 centímetros. Depois tu pegou e amarrou 2 sacos de açúcar nessa mola. E percebesse então que quando a mola estava suportando 2 quilos de alguma coisa, a deformação que ela sofreu foi de 40 centímetros. Quem fez isso pela primeira vez na história e documentou esta informação foi o Hooke. Por isso que a lei que vai nascer aqui deste fenômeno vai ser chamada de lei de Hooke. O Hooke percebeu que dobrando a força de tração numa mola, a sua deformação dobra. Se triplicássemos a força, a deformação da mola, o quanto ela se esticou, triplicaria. Ao perceber que força e deformação eram diretamente proporcionais, Hooke escreveu: força sobre deformação é uma constante para determinada mola. E ele chamou essa constante de constante elástica da mola. Nós chamamos essa constante de K. Então, se eu quiser calcular a constante elástica de uma mola, basta uma régua para medir as deformações e bastam massas conhecidas. Afinal, uma massa de 1 kg tem um peso de 10 newtons. Uma massa de 2 kg tem um peso de 20 newtons. Então, K é igual a F sobre X. Ou, para ficar mais bonitinho, F é igual a K vezes X. Essa é a famosa lei de Hooke. A fórmula que permite relacionar deformação da mola e a força atuando na mola. A unidade da constante elástica vai ser Newton por metro. No sistema internacional, né, a constante elástica vai ter uma unidade que é Newton por metro. Tem um perigo, um detalhe perigoso na lei de Hooke, um apenas. E tu vê que engraçado, né? Um aluno estava lá no primeiro ano do ensino médio, há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Ele estava lá no primeiro ano do ensino médio. Eu fui explicar esse detalhe que eu vou te explicar agora e o bicho não entendeu. Eu gastei a aula toda repetindo e ele não conseguiu pegar. Na outra aula ele me pediu, professor, eu ainda não entendi aquilo. E eu fui lá, fiquei batendo na tecla, ele saiu meio torto assim da aula e ele não entendeu. Hoje ele está no 3º ano. E eu fui dar a lei de Hooke para ele esses dias de novo. E eu falei, cara, ó, aquela matéria que teve um pouco de dificuldade. E expliquei a coisa de novo pro cara. Tu acredita que ele não lembrava que ele tinha tido aquela dúvida? O cérebro ele é tão ninja, ele resolveu tão bem aquilo na cabeça dele, mesmo no dia o guri estava inconsciente do que ele tinha. Ele saiu torto da aula, ele não saiu entendi. Ele saiu meio chateado. 2 anos e meio depois eu fui explicar a matéria de novo para ele. E comentei para ele, ó, cara, lembra que teve uma dúvida difícil nessa parte? Ele não lembrava que tinha tido a dúvida. O cérebro é foda, né, cara? Num momento tu não entende, no outro tu nem acredita que tu não entendia. O que? Eu não entendia isso? Que é isso? Coisa idiota. Que loucura, né, cara? O ser humano é poderoso. Olha o que eu vou te mostrar, meu querido, seja humilde. A lei de Hooke, ela volta e meia aparece desse jeitinho, ó.
e volta e meia ela aparece desse outro jeito. É muito importante para que eu possa te ensinar uma física de mais qualidade futuramente, que tu entenda a diferença gritante que existe nessas duas fórmulas. Primeiro, da fórmula que eu comecei a trabalhar antes, para essas duas que eu acabei de escrever, qual é a diferença? A setinha do vetor, né? Essa equação, quando eu não coloquei a setinha, eu estou te falando o seguinte, eu estou nem aí pro vetor. O que me importa é que se a força dobra, a deformação dobra, não me importa para onde está apontando. Quando eu coloco as setas ali, eu estou transformando uma equação escalar numa equação vetorial. Eu estou dizendo que o módulo, a direção e o sentido do vetor deslocamento é a mesma direção e sentido do vetor força. É aceitável? Quando eu fiz a deformação da mola vertical para baixo, a força que eu apliquei nela atuava para onde? Vertical para baixo. Está vendo como esse vetor, o vetor deslocamento, tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força? Então eu te pergunto, por que aquele menos surgiu? Que força é essa e que força é essa? Se tu perceber, eu não preciso nem te explicar e tu nunca mais vai esquecer. Se tu não perceber, talvez dê aquela travada que deu na cabeça do outro amigo e tu fique alguns dias agoniados ainda com isso. Mas é bem simples. O que significa o menos ali nos vetores, pessoal? Revisão de vetor, deixa eu ver. Esse é o vetor A. Quem é o vetor menos A? A. Esse é o vetor menos A, né? Tudo bem para vocês? Eu fiz uma força vertical para baixo, eu, Otávio, puxei a mola. A deformação foi vertical para baixo. Esse vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido desse, né? Por quê? Por quê? Fala! Ah, tá certo. Quando eu deformo a mola vertical para baixo, a mola, puxa a vertical para cima. O vetor força que a mola faz tem sentido oposto da deformação que ela sofreu. Concorda comigo? Quando eu comprimo a mola para a direita, ela faz força para a esquerda, safadinha. Então, ó, essa força é a força aplicada na mola. Essa força é a força aplicada pela mola. Força aplicada sobre a mola. Força. O módulo vai ser o mesmo, tá, gente? O único detalhe é tu sacar quem está fazendo força em quem e para onde. Força aplicada pela mola. Professor, isso vai ter consequência em que questão? Nenhuma. Na verdade, na hora de fazer as contas, eu nunca vi o vestibular pegar o aluno a respeito disso. É porque eu sou tão doente que eu vou querer fazer uma dedução fodástica para ti lá no final do ano. E se eu não tiver o menos na lei de Hooke, tu não vai acreditar na dedução. Eu não queria chegar lá no final do ano e botar forçosamente um menos sem explicação na lei de Hooke. E aquele menos é honesto. Não é um menos sacana, aquele menos é verdadeiro. Ele deve realmente estar na fórmula vetorial quando formos calcular a força exercida por uma mola. E vai que o vestibular resolve esse ano pegar no teu pé a respeito disso, né? Como tu vai ter sido uma das poucas criaturas que assistiu a esse detalhe, aumenta a tua chance de discutir isso. E isso nunca foi discutido no meu terceirão. Nunca me falaram daquela porcaria daquele menos. Aliás, nunca me mostraram a lei de Hooke com menos. Nunca. Foi depois de velho, dando aula, que eu fui perceber que tinha aquele menos ali e que era um menos imprescindível para algumas deduções, para a gente poder entender física com um pouco mais de qualidade. Legal! Lei de Hooke. O exemplo clássico é, aliás, né, quais são as três perguntas possíveis? Ou o cara te fornece a força e a deformação e te pede a constante elástica, ou ele te dá a constante elástica e a deformação e te pede a força, ou por último, dá a força e a constante elástica e pede a deformação. Né? Então vamos dizer que o cara foi para o laboratório e ao aplicar uma força de 40 newtons na mola, percebeu que ela sofreu uma deformação de 10 centímetros. Esses foram os dados. Aí ele pergunta,
pergunta, se a deformação for 35 centímetros, qual é a força? Ou, se eu fizer uma força de 666 newtons, qual é a deformação? Olha que bonito. Para, Léo. F igual a K vezes X. A força é 40. O K eu quero descobrir, como eu quero no sistema internacional, 0,1 metro. Está dividindo, está multiplicando, passa dividindo, descobrir a constante elástica da mola. 400 newton por metro. Interpretação física. Cada metro que essa mola é deformada, ela exerce 400 newtons. Primeira pergunta, aliás, né? Qual é a força que a mola vai fazer quando estiver deformada de 35 centímetros? O K eu acabei de descobrir que é 400. Como a deformação é 0,35 metros, 35 vezes 4, 70, 140 newtons a força. Última pergunta clássica, qual é a deformação? Tu vê, né, se os números são diabólicos, tu não vai fazer de cabeça, né? Número satânico, está multiplicando, passa dividindo, x é igual, arrependimento, né? Bom, dá 3,33 sobre 2, né? Dividir por 100, então é dividir por 2 de cima e embaixo. 1,5, 6 e o número da besta de novo, estamos todos perdidos. Aproximadamente metros, ou 166,6 centímetros. Legal. Claro que podem aparecer questões bem mais delicadas que a lei de Hooke, né? Mas essas são as ideias clássicas. Ou te pede para calcular o K a partir da força da deformação, ou te pede para calcular a força a partir do K e da deformação, ou te pede deformação tendo a constante elástica e a força. Show de bola. Então quer dizer que numa próxima aula seria legal, né, tu castar alguma questãozinha que tem uma mola desenhada para tu ver se tu aplica esse conhecimento revisado, novo, né, nova revisão na matéria, para numa próxima aula a gente tirar as dúvidas dessa parte. E acho que dá para de repente dar uma palhinha e começar a discutir com vocês a parte de energias